Um dos maiores inimigos da fluência para quem está começando a aprender inglês ou já está há muito tempo é uma vozinha na cabeça que diz que você ainda não está pronto, você ainda precisa de mais um curso, você ainda tem dificuldades, tem vários buracos no seu aprendizado. Então você não pode começar a falar. Você entende bastante, você consegue até escrever alguma coisa, já lê bem, mas fica fugindo desse momento que precisa falar. Se você está começando, você não precisa se forçar a falar, mas se você já está num nível que você já entende bastante e você consegue identificar que você está protelando esse início de fala, tem uma questão aí que geralmente é a questão do perfeccionismo. Então, se você sofre com eterno adiamento do início que você vai começar a falar, porque você ainda falta fazer mais um curso, ainda tem aqueles verbos que você ainda não decorou, ou tem as preposições que você ainda não sabe usar, sabe que isso aí é uma voz que está te enganando e tá te atrasando. Se identifica com essa situação, fica até o final. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flora e mais uma vez aqui vamos falar sobre questões sobre bloqueios de aprendizados e eu quero te contar um pouquinho aqui sobre o frio que fez aqui nessa semana passada. Fez muito gelo, neve, vento. Tivemos que ficar em casa igual naquela época da pandemia e eu nunca experienciei tanto frio lá fora como desses dias e nunca vi tanta neve na minha vida. Nunca imaginei que ia ver, mas agora já está derretida a neve e tivemos que ficar em casa. Então eu aproveitei que eu já tinha pedido esse livro, li esse livro, terminei rapidinho. Aproveitei o dia, não, aproveitamos para ficar dentro de casa, porque eu não podia sair. Lá fora estava muito gelado e muito escorregadio. Além disso, o vento com a neve não deixava uma visibilidade boa no trânsito. Bom, então vamos falar aqui do nosso tema de hoje, que é sobre a questão do perfeccionismo, né? Em primeiro lugar, vou te falar um pouco sobre, situar um pouco com essa questão do perfeccionismo, como é que você pode estar nesse momento. Depois eu vou também falar sobre a questão de onde será que vem, como é que ele aparece, esse perfeccionismo, né? E depois um pouco de dicas que você pode começar a sair dessa fase. Mas a parte de você entender as camadas mais profundas das causas é muito interessante, por quê? Porque não adianta eu ficar te dando dicas aqui superficiais se você não consegue entender o motivo de você estar nesse momento, né? Dicas comportamentais e superficiais não duram muito tempo. São como as resoluções de ano novo que a pessoa fala: esse ano eu vou estudar todo dia 2 horas por dia, e a pessoa já na primeira semana já desiste, porque são metas irreais dentro de uma consciência que a pessoa não tem ainda de como passar para outro nível. Se você tá aqui, chegou nesse canal, nesse vídeo, provavelmente você está nessa fase, ou ainda vai chegar, que você já estudou bastante, já fez curso há muitos anos, talvez já tenha trocado de escola, talvez você já tenha até uma idade mais de seus 40, 50, 60 anos, e você olhando para trás, você percebe que, apesar de todos esses estudos, você não consegue falar. Quando você vê uma pessoa na sua frente que vem falar inglês com você, você trava, você não consegue, e isso te barra o seu crescimento da vida, né? Quando você pensa em viajar, fala: mas eu não consigo falar. Se você quer mudar de emprego, às vezes tem a oportunidade de você falar: mas eu não tenho inglês. Então, é realmente uma dificuldade. Mas a gente fica se escondendo, né, atrás dessa questão. Eu vou esperar numa hora que eu souber tudo, aí eu vou conseguir falar. Você tem essa voz falando para você: você ainda não está pronto, você ainda precisa aprender mais, é mais um curso, você precisa revisar mais uma vez os verbos, as preposições, tem os vocabulários que você não conhece, e ali fica remoendo essas críticas dentro da sua cabeça, né? Agora, qual é a principal função, né, desse perfeccionismo? Essa ideia destruidora de coragem de falar, que diz: só vou falar quando eu souber tudo, só posso falar quando eu tiver no nível assim perfeito, sem sotaque e com a gramática perfeita, conhecendo todos os vocabulários necessários. Quando é que isso vai chegar? Bom, por que esse perfeccionismo, na verdade, esse comportamento, ele é criado? Porque, na verdade, ele é uma forma de te proteger, né? É basicamente uma forma de você evitar situações e sentimentos difíceis e ruins. Você se isola quando você fala para você mesmo que você ainda não está preparado e que você não pode colocar o pé lá fora e conviver com pessoas e trocar ideias porque você não está pronto ainda, pronto ou pronta. Então,
Se você sair da sua bolha de medo e você for lá, pôr a cara lá fora, conversar com uma pessoa, você sabe que você vai sentir nervoso, você vai se sentir insegurança. A outra pessoa pode sim não entender o que você está falando. Todos esses sentimentos que vão aparecer, né, de tipo, eu não sou bom o suficiente, tudo isso vai te causar muitas sensações ruins, muitos sentimentos ruins. Então, por trás desse perfeccionismo que te evita se expor nessas situações que você vai sofrer, existe essa proteção, né? Contra esse sofrimento. Mas por outro lado, ele te protege, mas isso não te avança. Isso te impede de agir, de aprender, de avançar. Se você não dá esse primeiro passo, se atreve a passar por esses primeiros momentos de sentimentos ruins, né? Ruins, digamos assim, que você não vai se sentir tão confortável, você nunca vai crescer. Mais uma coisa, né? Geralmente, eu vou falar aqui da minha própria experiência e talvez você também possa ver isso em você e outras pessoas ao seu redor. Geralmente, uma pessoa muito perfeccionista, que essa pessoa que acredita que ela precisa ser perfeita para ela começar a falar, que ela tem uma autocrítica muito grande, ela também critica muitas outras pessoas, né? Como eu tô falando, isso é uma experiência minha, porque eu também fui essa pessoa. A gente vai recuperando, a gente vai melhorando, mas se eu comparo com alguns anos atrás, quando realmente eu tinha muito medo eu era muito tímida, tinha muito medo de falar, muito medo de me expor, eu também, dentro da minha cabeça, e às vezes falando mesmo, eu criticava muitas pessoas. Então, acho que é quase impossível você encontrar uma pessoa que tem esse perfeccionismo, essa extrema autocrítica contra si, que não tenha também contra os outros. Então, na verdade, quando você está julgando os erros, os teus erros, mas você também está julgando os erros dos outros, quer dizer, é uma crítica que, na verdade, vai para os dois lados. E, geralmente, essa crítica vai mais contra os nossos pais, né? São pessoas... As primeiras pessoas que a gente critica são eles, depois a gente reflete em nós mesmos e nos outros ao nosso redor. Então, essa crítica é uma crítica contra nós, mas é uma crítica contra os nossos pais, nossos familiares, nas pessoas ao nosso redor. Quando você chega ao momento que você começa a aceitar que existem erros, que você pode cometer erros, que todo mundo pode cometer erros, e que essas pessoas não precisam ser julgadas pelos erros que cometem, né? Erros pequenos, claro que a gente tá falando aqui de crimes, mas você não tem essa rédea do juiz, do julgador, para julgar todo mundo, você também para de julgar a si mesmo. E fica muito mais fácil aceitar os seus erros quando você aceita os erros dos outros, né? Então, geralmente, veja só as frases que aquela voz aqui do perfeccionismo fica aí dentro da sua cabeça, mastigando e falando e repetindo de vez até outra. Veja essas frases assim, olha, enquanto eu estudo, ninguém pode me criticar, porque eu ainda não estou pronto ou pronta. Enquanto você está estudando, você tem uma desculpa perfeita. Eu não estou pronta ainda. Então, peraí, deixa eu estudar um pouco mais, deixa eu tirar mais alguns cursos, que aí, quando eu estiver pronto, eu posso falar. Só que esse dia que você terminar os cursos, nunca chega. Então, outra muito típica é, eu sou perfeccionista, então eu quero falar quando eu souber tudo certinho, aí eu posso começar, também. Outra maneira de ficar adiando esse momento, né? As pessoas vão me julgar pelos meus erros. Na verdade, você é o maior inimigo, né? Como eu acabei de falar, você que tá julgando a você mesmo, e nesse caso tá julgando os outros. E você também tá com medo que os outros te julguem, na verdade, porque é o que você faz. Então, sim, as pessoas podem te julgar e deixa elas quietas, elas estão no direito delas, do mesmo jeito que você também julga os outros. Mas o que você vai fazer com esse julgamento é o que interessa, né? Outra frase que muito comum é, se eu errar, eu vou confirmar que eu nunca deveria ter tentado. Então, quer dizer, eu tentei falar uma vez, não consegui, as pessoas não me entenderam, deu errado, então pronto, confirmou que eu não consigo e pronto. E aí você se fecha naquela concha, na sua bolha e fala, nunca mais vou fazer isso. E sendo que não é uma vez que você faz, tem que fazer isso várias e várias vezes até que isso fique normal pra você, que você desenvolva uma casca de conseguir passar e superar essas situações. Outra coisa é, se eu não tentar, ainda posso fingir que um dia eu conseguiria, né? A voz falando pra você. Eu evito tentar, eu evito encontrar situações, sair de casa, me envolver com pessoas,
principalmente para quem mora aqui já na Europa, né? Quem tá no Brasil é uma situação um pouco diferente, mas você teria que buscar pessoas de formas mais pela internet. Mas enquanto você não tenta, você pode fingir para você mesmo, né? Dizer para você mesmo que um dia eu consigo. E outra coisa que geralmente é quando você espera que as outras pessoas vão te ajudar, se alguém realmente entender essa minha dor que eu sinto, né? Talvez um dia eu conseguisse. Quer dizer, você fica esperando que as outras pessoas vão ter uma simpatia, uma empatia, uma dó de você e que você vai conseguir. Bom, isso não vai acontecer, porque por mais que as pessoas sejam pacientes, sejam legais, a maioria das pessoas são. Eu digo isso porque eu estou aqui nesse processo, mais uma vez, aprendendo outro idioma aqui, o holandês, e a maioria das pessoas, elas são pessoas que querem te ajudar, são pessoas que estão interessadas no que você está falando, por mais difícil e complicado que você esteja te expressando, e elas estão mais ali para te ajudar, para te entender, do que para tirar sarro de você, para te julgar. É claro que você vai encontrar a realidade de pessoas que vão ficar rindo da maneira que você fala, vão te julgar por qualquer coisa, mas isso é normal. E de acontecer, e pode acontecer, e você tem que estar preparado para isso. Que não é cada coisa que as pessoas vão te dizer que você vai sair, né? Vai te desmotivar. E as pessoas estão interessadas em você, na sua história. Elas são curiosas sobre você, elas querem saber o que você é, de onde você vem, e talvez também queiram contar as suas histórias. E elas no pouco se importando se você não sabe conjugar o terceiro pessoa, o plural da pessoa no passado simples do subjuntivo. Elas não querem saber disso. Elas querem saber se a ideia está sendo transmitida. E é isso que eu digo que é a fluência. A fluência não é uma perfeição. A fluência é a capacidade de você se comunicar e trocar ideias com pessoas reais. E não é uma pronúncia perfeita, uma gramática sem erros que vai te modificar. Se você é uma pessoa que não tem conteúdo na sua língua nativa, também quando você falar em outro idioma não vai mudar. Seu caráter, né? A sua personalidade é interessante. Você tem coisas interessantes para dizer, ou você sabe coisas interessantes, porque não acredite, não fique pensando que só porque se você chegar um momento que você for perfeito nesse idioma que você está querendo falar, isso vai criar uma grande mudança na sua vida. Você continua sendo a mesma pessoa, só trocou de idioma. Embora existam alguns estudos que dizem que as pessoas têm uma pequena mudança nas personalidades conforme a língua que falam. E é interessante que às vezes, dependendo da língua que você fala, você muda a sua voz. Mas isso são detalhes para um outro tema, mas no geral essa mudança não vai ser assim imensa, né? Não é que você vai se transformar numa outra pessoa. E aí, se alguém ri de você, olha, ria junto, né? Dá risada junto. E depois você aproveita isso como um aprendizado. Se for uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você acha que está abusando tá te maltratando, ou tá te respeitando, você pode falar isso de uma maneira gentil e firme, né? Pra pessoa não fazer mais isso, mas se for uma pessoa aleatória da rua, um desconhecido, não, no momento que essa pessoa virar a esquina e for embora, ela esqueceu sobre você. Ela tá pensando na vida dela, nos problemas dela e pronto, foi embora. E você ainda tá com aquilo na cabeça, né? Você vai pra casa, você vai deitar, na hora que você vai dormir, você tá aquilo ruminando aquela experiência na cabeça e falando, ai meu Deus, que desastre, é o fim do mundo, e a pessoa já esqueceu de você, né? Nem lembra mais que você existe. O que você pode fazer para começar a superar essa parte do perfeccionismo tem a ver com a questão de você perceber, em primeiro lugar, como é que você se formou essa pessoa com essa crítica, né? Autocrítica e crítica dos outros, julgamentos. Como você pode começar a criar pequenas situações em que você pode começar a se expor a essa troca com o idioma, com pessoas, com falantes nativos ou não. Pode ser pessoas também que saibam falar a língua e não sejam nativos, isso não tem problema, depende, vai do seu acesso. Aceitar, né, que não vai ser fácil, mas uma hora você vai ter que pular na piscina e vai ter que começar a nadar. E esse momento pode ser que não seja a coisa mais maravilhosa do mundo. Vai ser difícil, você vai gaguejar, vai se sentir nervoso, mas quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ficar. Porque não existe maneira de você começar a sair desse bloqueio se você não começar a praticar. Então, não fique pensando que você é a pessoa mais importante na vida da outra pessoa que está te ouvindo, que ela vai te
que, sabe, o que aquela pessoa vai dizer ou não vai dizer, você vai, ah, meu Deus, é o fim do mundo. Não, você tem que ser uma pessoa forte, você tem que começar a controlar suas emoções. Não é deixar que os outros controlem o que você vai sentir, o que você como vai ser o seu dia, né? Então, uma pessoa diz uma coisa, ri na sua cara e você, pronto, nunca mais vou fazer isso. Você tá deixando os outros controlarem a sua vida? E é uma oportunidade de você começar a criar essa casca, né? De começar a poder controlar as suas emoções. Não numa maneira não digo numa maneira que você vá sufocar essas emoções, que isso também não é saudável. Claro que se você tem uma dificuldade grande com as suas emoções, você pode procurar ajuda, sempre existe maneiras de melhorar, mas no caso dessas coisas pequenas, né, de você não deixar que as outras pessoas vão são as outras pessoas que têm esse poder sobre você, porque essas pessoas, elas têm tantos problemas na vida dela quanto você tem os seus, e elas elas não importam tanto com você. Então, você não é tão importante para elas quanto você imagina, né? Então, isso é um processo que é possível fazer, mas como eu sempre digo, acho que a alma desse meu canal aqui, que eu sempre falo para as pessoas, para meus alunos, para as pessoas que eu converso, antes de você pensar na parte mais superficial do método e tudo mais, você tem que ver a parte emocional. Então, vamos lá para o fundo e ver a sua parte dessa questão da crítica, da autocrítica que você tem aí com você. Então, você começa por aí, para depois você passar para a questão do idioma. Porque enquanto você não tratar essa primeira camada, os resultados vão demorar muito a aprender. E você não precisa falar inglês perfeito para brilhar no mundo, para você conseguir fazer o que você quiser. A não ser que você vá ser um linguista especialista dentro de uma universidade, fazer um doutorado, onde existe muito rigor. A maioria das vezes isso não é necessário. E como eu falei, a sua personalidade, o seu caráter, o que você tem de único destaca. Falando sobre isso, vamos pensar em umas coisas assim de pessoas, né, que brilharam em outros idiomas. Então eu vou falar um pouco do que se passou comigo. Graças ao o inglês, né, eu trabalhava num banco, eu fui trabalhar num hotel ali perto do Parque Ibirapuera, e esse hotel era da rede Accor. E eles subiram de categoria, né? Eles eram mais ou menos 3 estrelas, passaram por 4 estrelas. Não é exatamente essa classificação, mas é algo parecido. E depois que teve uma reforma, passaram a vir pessoas mais famosas, celebridades. E uma das pessoas que passaram por lá foi o agora aclamado famoso ator brasileiro, o Wagner Moura, né? E naquela época ele ainda ele era famoso apenas pelo aquele filme Tropa de Elite. E ele vinha, ele ficava hospedado alguns dias no nosso hotel. E eu lembro que quando eu saía de manhã, não, quando eu chegava de manhã para trabalhar, mais ou menos manhã, mais ou menos às 10, 11 horas, no sábado, ele estava indo a pé com a malinha dele para a estação de metrô, que eu acho que era a estação mais próxima dali, era a estação Ana Rosa. E não só ele de celebridade que teve ali, teve a família do Michael Jackson toda chegou ali, chegou a ficar hospedado, mas isso depois que o Michael Jackson já tinha morrido. Os irmãos dele, o pai dele estavam ali. O Lázaro Ramos, quando ele era casado com a Thaís... e a mulher dele também, a Thaís Araújo. A Thaís Araújo eu não vi, mas o Lázaro Ramos eu cheguei a servir para ele café com biscoitinhos. Então, muitas pessoas ficavam nesse hotel. E aí eu tava pensando, né, como naquela época o Wagner Moura, ele ainda era um ator brasileiro, né, que ainda fazia coisas no Brasil. Depois ele foi fazer o Narcos, que ele fala nas entrevistas que ele não falava espanhol, né, que ele ali aprendeu rapidamente, improvisou, fez ali uma improvisation aqui para fazer o Pablo Escobar. E depois, agora, ele recentemente deu uma entrevista que ele falou que ele está desencanado com o inglês. Ele falo com meu sotaque e eu estou desencanado com isso. Eu sou brasileiro e esse é meu sotaque. Eu aprendi inglês depois de adulto e eu não tenho como eliminar 100%. E tá tudo bem, por quê? Porque nesse caso, como eu falei, a capacidade dele, o talento, sobrepõe essa questão do sotaque. As características dele, a personalidade, né? Sobrepõe essa questão do talento, do sotaque, do idioma. Ele fala um inglês
muito bem falado, tanto é que ele estrela em filmes americanos, filmes e séries americanos. Aliás, eu vou em Amsterdã no dia, não sei, algum dia no final de junho, que ele vai estar numa peça de teatro lá em Amsterdã. Em inglês, vai ser a peça em inglês ou em português, não tenho certeza, acho que é em inglês. Bom, depois eu vou ver. E os lugares já estão quase esgotados. Então, eu estou falando porque são vantagens de você falar inglês. E também sobre a questão de que não, como eu já falei antes, não é seu inglês perfeito, a sua gramática perfeita, a sua pronúncia perfeita que vai fazer você transformar em alguém que você não é. Você já é aquela pessoa. O inglês vai simplesmente te ajudar a alcançar algo maior. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Me conta abaixo se você tem dificuldades que sejam além dessas aqui que eu falei. Eu quero fazer mais vídeos sobre esses temas. Quero fazer um sobre a timidez também, que é uma coisa muito interessante quando se relaciona a falar o idioma. E se você tem perguntas, questões, dificuldades, seja lá qual for, me deixa aqui abaixo nos comentários, ou entre aqui nos links e me manda uma mensagem particular e a gente conversa, tá? Se eu tiver tempo, a gente bate um papo e eu posso até ver quais são as dificuldades que você está enfrentando no momento e dar algumas dicas de como você pode passar para a próxima fase. Sempre mantendo em mente que o emocional, o psicológico vem antes do método, do professor, do livro, do estudo, da escola. É a primeira camada e é a mais difícil de ver. E é por isso que eu faço esses vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem os outros vídeos desse canal, assistam também e até a próxima. Tchau!